porque você importa, nós estamos aqui novamente. Olá a todos, eu sou a professora Liz Sobol, do UFPR Convida, coordenadora do projeto Você Importa, e hoje tenho o prazer de estar novamente com vocês, falando de um tema essencial, que é a questão da saúde mental no contexto da pós-graduação. Seguimos aí com um período de pandemia que se prolonga e, mais do que tudo, nós precisamos estar juntos. O nosso programa se chama Você Importa, tem uma equipe de mais de 40 pessoas disponíveis para estar próximos para acolhimento emocional, para orientações. Então siga nossas oportunidades, chame aí os colegas que você acha que podem se interessar nessa discussão de hoje, porque o mais importante é a gente seguir juntos nesse caminho. Não sabemos ao certo os nossos próximos passos, né? Diante de toda essa realidade tão incerta, mas é importante a gente estabelecer laços, estarmos próximos uns dos outros, nos apoiando e nos cuidando mutuamente. Então, esse é o nosso convite também para o dia de hoje, e estarei com uma convidada especial, também professora na UFPR, psicóloga, que é a professora Samantha Toledo. Ela é professora no departamento de administração, o coração dela é vinculado com os nossos alunos, especialmente os alunos de pós-graduação. Ela é coordenadora do SOS Pós-Graduação na UFPR e estará conosco hoje conversando sobre, então, como está a saúde mental e como cuidar da saúde mental neste momento. Após o nosso diálogo aqui, que vai ter a duração de 1 hora, nós convidamos a todos para trocar ideias, saberes, práticas e vivências na nossa roda de conversa, com a presença da Samantha e também da Dione Aguiar, que é a presidente da Associação de Pós-Graduandos da UFPR. Então, todos estão convidados a estar conosco. A Samantha está fazendo o acesso dela, logo ela aparece na nossa tela também. Mas eu já quero também divulgar a programação dessa semana. Amanhã nós temos uma live no período da tarde, na quinta-feira também, e na sexta-feira uma roda de conversa com estudantes, né? Direcionado para estudantes. Então, os alunos de pós-graduação também estão convidados a participar desta roda. E acessem nas nossas redes as nossas programações dessa semana e seguimos juntos aí, né, nesse momento que estamos todos precisando nos fortalecer. A Samantha está aqui falando comigo por mensagem, talvez ela esteja com alguma dificuldade de entrar. A nossa equipe do Convida já deve estar fazendo contato com ela, mas loguinho ela consegue o acesso. Mas eu já queria trazer algumas informações enquanto ela tá fazendo esse acesso. Nós tivemos uma live sobre mães e pais pesquisadores. Essa live foi realizada a partir de um pedido de professores de pós-graduação da UFPR, trazendo que novo momento e demandas hoje a gente tem diante desta realidade, né, da crise sanitária e o que aconteceu dentro das nossas casas e a dificuldade de articular esse trabalho de pesquisa junto com a coordenação de todos os membros da família e até algumas pesquisas em campo que foram interrompidas ou que precisam de laboratório, que ficam em condições diferenciadas. Nessa live a gente também falou um pouquinho da situação dos estudantes e da pressão generalizada que hoje tem sobre produtividade na pós-graduação, o quanto isso chega também nos alunos, né? Todos que são alunos, não só o UFPR, eu dou as boas-vindas a todos que são de outras instituições, estão nos acompanhando. Essa live não fala só dos alunos de pós, mas da condição mesmo de saúde mental das pessoas envolvidas em programas de pós-graduação.
E aí entra também a condição do professor, dos alunos, né? E a gente percebe essa produtividade muito centrada em resultados, e em resultados que são quantificáveis. Então, não é a qualidade da sua pesquisa que é o mais relevante, é o quanto artigo você conseguiu publicar, em que indicador de revista você conseguiu publicar, o prazo. Então, existe uma quantofrenia, né? Eu gosto desse termo que é usado pelo sociólogo Vincent de Degoulejat, que aborda como essa medida de quantidade acabou virando uma doença na nossa sociedade e um indicador de valorização do que de fato somos e do que fazemos, né? Sendo que isso seria apenas uma maneira de avaliar o que fazemos na pós-graduação. Quanto de trabalho, quanto de empenho tem na publicação de um artigo, né? E essas publicações, elas afetam diretamente, elas envolvem, né, a avaliação dos programas, que é outra quantofrenia, doença das medidas. A avaliação dos programas, a avaliação dos próprios professores dependem também da publicação dos alunos. E aí começa a estabelecer uma outra relação com os alunos que vai se afastando dessa dimensão da dimensão do ensino e vai muito para a questão da produção. E isso certamente é um dos fatores que tem distanciado docentes e alunos e colocado numa relação mais desgastada dentro do contexto da pós-graduação. Para conversar mais sobre isso e os efeitos na saúde mental, vou chamar a Samantha, que está conseguindo agora fazer o acesso. Isso, ela está chegando aqui conosco. Olá, Samantha, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Obrigada da sua presença aqui, de estar compartilhando esse espaço. Nós já temos algum tempo, alguma trajetória aí, né, de projetos e aproximações. Sim. É uma alegria também estar nesse espaço com você hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço, né, a oportunidade. Acho que vai ser bem rico esse bate-papo sobre essa temática tão importante, né, que a gente precisa discutir, trazer para à tona, né, cada vez mais. Muito bom você estar aí. Até já te apresentei para o nosso pessoal. Quero também destacar quem quiser pode participar, gente, com perguntas, comentários. A ideia mesmo é que seja um diálogo, ainda que mediado aí por mensagens, né, Samantha? Mas nós estamos aqui também para conversar com vocês e logo na sequência teremos a participação da Dione, que é a presidente da Associação de Pós-Graduandos da UFPR, junto comigo e com a Samantha, fazendo uma conversa mais próxima, né, de trocas e de percepções e de fortalecimento neste tempo aí tão diferente para todos nós, né? Então, Samantha, se quiser se apresentar, contar um pouquinho o que você já tem feito na universidade, o teu trabalho é tão lindo com os pós-graduandos, eu acho que merece você falar um pouquinho desse trabalho e se apresentar. Tá, então tá bom. Como você já me apresentou inicialmente, acho que eu vou focar mais na questão da pós-graduação, né? Que é o intuito da nossa live. Esse grupo, o SOS Pós-Graduação, eu faço ele na universidade desde o ano de 2017, né? É um grupo de apoio para estudantes de mestrado e doutorado, totalmente sigiloso, a gente faz vários encontros e discute questões relacionadas à saúde mental. E a criação desse grupo, o meu objetivo com ele, né? De onde que veio essa minha motivação para criar? Veio da minha experiência pessoal, né? De ter feito mestrado e doutorado. Tem alguns familiares que já passaram por isso, até eu e a Liz fizemos o mestrado praticamente na mesma época, né, Liz? Em turmas diferentes, mas na mesma época. E de pessoas em geral que eu observo, né, que passam por questões muito delicadas enquanto estão envolvidas em programas de mestrado e doutorado, especialmente os alunos. Então, em 2017, eu resolvi criar esse grupo justamente para as pessoas poderem falar e para a gente poder fazer um fortalecimento do estudante, né? Porque, assim, às vezes ele não consegue mudar o contexto que ele está envolvido,
né, na pós, como você falou no início da live, a questão das métricas de produtividade, isso tudo reflete no aluno, né? Mas se ele não consegue mudar esse contexto, de que maneira que eu posso, né, me fortalecer mentalmente para conseguir passar por esse período da maneira mais saudável possível, né? Então, esse grupo que eu faço é com essa finalidade, ajudar no fortalecimento do aluno, né? E pensar também nas questões de carreira, o que ele vai fazer com mestrado, com doutorado, né? Se efetivamente não houver uma vaga numa universidade federal para ele entrar, se esse for o sonho dele, e aí, se não tiver, o que ele vai fazer com isso? Qual que é a segunda opção de carreira que ele pode buscar, ou a terceira? Então, esse grupo é com essa finalidade, né? E é muito legal, assim, tem tido bons frutos, assim, bons resultados. Que bacana, obrigada, Samantha. E esse trabalho realmente é admirável e muito importante. Então, é importante vocês saberem, alunos de pós-graduação, que vocês não estão sozinhos, né? Eu acho que esse é o primeiro recado que a gente quer deixar aqui, né, Samantha? A UFPR convida pelo projeto Você Importa, tem várias oportunidades de acolhimento. Nós temos a professora Samantha também, que tem esse trabalho muito bonito de acolhimento pelo SOS, que tem muita experiência. E temos uma rede dentro da universidade e fora, que também podem ser espaços de ajuda mútua, né? Então, olhem lá no nosso Instagram, vocês vão ver 2 folders de divulgação de redes de suporte no contexto da Covid-19. Tem desde orientações de saúde, orientações sobre notícias falsas ou não, né? Isso está aí amanhã. Nós vamos ter, inclusive, uma live sobre fake news e esgotamento emocional, então fiquem ligados nisso se interessa, né? Mas tem várias formas de suporte que são oferecidos na universidade e também fora. A Casa 4 está fazendo acolhimento individual, então, para os pós-graduandos, é lá o espaço, né, formal de acolhimento de vocês na UFPR. Então, eu queria deixar primeiro essa mensagem. Vocês importam, a gente se importa com vocês, pós-graduandos, e vocês não estão sozinhos. Este contexto de pandemia, né, Samantha, tem trazido alguns contornos ainda mais desafiadores para os pós-graduandos. Eu gostaria de ouvir um pouquinho você a respeito disso. Isso, na realidade, assim, né, além de todo o contexto de vulnerabilidade de alguns riscos específicos, né, que os pós-graduandos já passam, que a gente pode comentar depois, esse contexto da pandemia, ele traz algumas individualidades que afetam diretamente na forma de produção, né, do pós-graduando. Por exemplo, a questão do home office, né, a gente tem hoje um home office coletivo, não só quem mora sozinho que consegue ter uma tranquilidade, né, de silêncio o tempo todo, né, e a escrita científica, ela exige concentração, né, não é uma sentadinha que a gente dá 15, 20 minutos e que a gente consegue escrever um artigo ou escrever a tese. Então, essa questão do home office hoje é um desafio, nem todo mundo tem estrutura dentro de casa para conseguir ficar isolado num quarto, estudando e produzindo. Então, esse acho que é um dos pontos que tem sido de bastante dificuldade, né, dos alunos para a questão da escrita, né, e além de tudo a sobrecarga das atividades domésticas também, que teve uma live ótima, né, de vocês do projeto Você Importa também sobre a sobrecarga das mulheres e que a gente percebe que isso realmente tem acontecido e dificultado, né, então como que você vai estar bem mentalmente para conseguir produzir, para fazer seu artigo, para escrever tua tese, tua dissertação, se tem diversas outras atividades, né, que quando a gente, por exemplo, saía de casa e ia para a universidade, ficava lá no laboratório ou no grupo de pesquisa, você se concentrava e ficava, né, para escrever. Agora, com todo mundo dentro de casa ao mesmo tempo, essa é uma das dificuldades, né, que eu vejo. Outra dificuldade que eu percebo é assim, o excesso do uso da tecnologia, né? Os alunos agora estão tendo aula novamente, né? Desde o início do mês, né? No mês de maio. Esse excesso de tecnologia também de todas as aulas pela internet, reuniões, orientações, tudo online, também está potencializando os níveis de estresse, né? Então, a gente acaba ficando com uma sobrecarga, né, e o aluno de pós também. Então, para ter essa tranquilidade da escrita e da produção,
esses fatores influenciam diretamente também na sobrecarga psíquica nesse momento, né? Então, acho que são dois fatores bem importantes, imediatos da gente considerar. E pensando para questões futuras, né? Dois fatores que eu acho que a pandemia está trazendo e que podem vir a piorar um pouco a questão dos alunos de pós as dificuldades da imprevisibilidade que esse contexto todo está causando, né? Um dos pontos que eu atendo muito nos grupos do SOS é como que vai ficar financeiramente o meu futuro quando eu sair daqui, né? Às vezes eu tenho uma bolsa que me mantém agora, mas e quando a bolsa acabar, né? Será que eu vou conseguir dar aula numa faculdade particular ou fazer um concurso? Como que vai ser depois? Então eu percebo que essa imprevisibilidade que a gente está passando, provavelmente veio uma crise, né, grande, a gente já entrou nela, mas vai durar ainda por muitos meses, ou não sei quanto tempo, financeira no país, econômica, que vai impactar no nível de emprego também. Então, eu penso que a pandemia vem a potencializar esse sentimento de imprevisibilidade, do que eu vou fazer depois que eu acabar, né, a minha pós-graduação. Então, eu acho que atinge nesse ponto, né? E além da questão do tempo também para terminar a tese e a dissertação, né? Porque quem trabalha, por exemplo, com laboratório, com pesquisa aplicada, né? Nós somos da área de ciências sociais aplicadas, psicologia, administração, a gente consegue ir tocando, faz entrevista por Skype, se for necessário. Agora, e quem está fazendo pesquisa no laboratório, né? Biologia, química, e entre diversas outras. Isso dificultou bastante, por mais que a CAPES tenha dado a possibilidade de 3 meses a mais de bolsa, né, com justificativa para os pós-graduandos, será que vai ser suficiente 3 meses, assim, né, né, em todo esse contexto? Então, acho que esses são os fatores que eu vejo que hoje mais podem influenciar negativamente na questão da saúde mental dos alunos da pós, né, nesse momento pela pandemia. Penso, assim, que esses são os principais, né? Além de todos os outros normais da pós-graduação. E da própria pandemia, né? O próprio medo. Sim, e da própria pandemia. Né? E é interessante, né? Bom, mas a gente vai ficar falando de problemas. É interessante a gente olhar para isso tudo, para pensar, gente, nós não estamos passando uma coisa fácil. Não é algo fácil, comum, corriqueiro que nós estamos enfrentando. É uma situação anormal. E diante dessa situação anormal, que ninguém tem experiência, ninguém sabe como enfrentar, é normal que tenhamos algumas reações, algumas vivências que talvez antes não fossem tão comuns. Talvez você dormisse bem e comece a ter alterações no sono, irritabilidade, falta de sentido no seu próprio estudo e fala, nossa, por que eu estou mesmo fazendo essa pesquisa? Tudo começa a ser questionado nesse contexto. Então, calma, faz parte deste anormal, né, dessa situação anormal, algumas vivências que antes não eram normais de enfrentarmos e que agora é. A irritação, a dificuldade de relacionamento dentro de casa pela hiperconvivência, a falta de vontade de fazer coisas que antes te animavam, a própria perder o sono, a alteração, ou querer dormir demais, ou dormir de menos, né? Tudo isso vai fazer parte, ansiedade deste momento. E são reações normais, só que podem nos incomodar profundamente, né? E aí, Samantha, o que essas pessoas podem fazer diante desta realidade, né? Com tantos novos desafios, dos prazos, da hiperconvivência, da sobrecarga das tarefas domésticas, da imprevisibilidade de futuro, né, dos questionamentos da própria vida. Às vezes alguém adoece na família e tem que cuidar junto, né, a dificuldade de recursos financeiros, a necessidade de atender filhos. Muitos pós-graduandos têm também filhos em casa, outros, ao contrário, estão sozinhos, morando sozinhos, distante de casa, sem conseguir voltar para suas casas, com risco de perder bolsa ou não conseguir terminar a pesquisa, né? O que é possível diante de uma realidade que a gente pode alterar tão pouco, né, neste momento, fazer para ter fortalecimento e aguentar passar por esse momento de uma maneira
com um sofrimento mais, com uma redução dos danos disso, né? O que você teria para falar para nós e para os nossos pós-graduantes? Então, eu acho que assim, ó, tem vários fatores, eu vou elencar aqui, mas eu acho que o principal deles é a gente perceber que a gente não é um robô que está bem para produzir todo dia, todos os horários, né? Então, assim, especialmente nesse momento, nos outros momentos normais também, né, da nossa vida, mas especialmente nesse momento que está tudo muito intenso, a gente se dá o direito, em alguns momentos, de fazer pausa, de acordar num dia que não está muito bem e pensar assim, hoje eu não vou escrever esse artigo até a hora do almoço, eu vou escrever da hora do almoço para frente, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer uma meditação, eu vou tentar relaxar, tomar um banho, né, quente. Se dá o direito de entender que a gente não precisa ser produtivo o tempo todo nesse processo, porque a gente está em condição anormal, né? A pressão está muito maior do que era. Não é só a pressão normal da pós-graduação, são todos os outros fatores que estão influenciando. É a preocupação com o que pode vir a acontecer, né? Com a gente, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama. Então, não o contexto é muito maior. Então, o primeiro ponto é se dar o direito de não ser produtivo o tempo todo, né? Uma outra questão bem importante é a gente criar uma rede social de apoio nesse momento. Rede social de apoio com pessoas que estão envolvidas na pós, né? Então, por exemplo, algum colega que você tenha, né, que você sempre convivia lá na Federal e que agora não tem mais contato, pedir ajuda para ele, um dia ligar e dizer, olha, hoje eu não estou muito bem, não estou conseguindo produzir, trocar, né, manter essa rede ativa, porque a nossa tendência agora é o isolamento, né? O isolamento psíquico, que a gente chama. A gente não pode fazer isso nesse momento. Claro que o isolamento psíquico, no sentido de você se reconectar, de você se voltar mais para dentro para ficar em paz, ele é favorável nesse momento. Mas o isolamento psíquico, no sentido do isolamento, distanciamento de tudo, né? Para se fechar, isso se torna cada vez mais preocupante, né? O aluno de pós, naturalmente, ele já se isola socialmente, né? Para produzir, para escrever, ele já esquece do mundo ao redor dele. Então, nesse momento, a gente tem que ter mais cuidado ainda com esse aluno do isolamento. Né? Então, criar uma rede social que apoie, pedir ajuda, né? Se a tua relação não é muito boa com o seu orientador, que às vezes a gente sabe que isso acontece, tem ótimas relações entre orientandos e orientadores e tem péssimas relações também. Então, se o orientador não pode ser o seu ponto de apoio, né, a sua referência nessa rede social, procure outros professores do programa, colegas, e faça uma rede que te sustente, que você não se sinta só, apesar de estar sozinho, né? Isso é bem importante, acho que é a rede social. E aí tem alguns cuidados, assim, individuais que só dependem da gente, que eu acho que são bem importantes a gente pontuar, né? A questão da alimentação, né? De que forma que o aluno está se alimentando agora, comendo muito açúcar, muito chocolate, né? Se entupindo de produtos que vão gerar um pico glicêmico, uma energia, e aí depois tem aquela queda de energia que vai gerar um sentimento como se fosse uma ressaca, né? De bebida, mas uma ressaca de comida. Então, que tipo de alimento que eu estou consumindo, né, verdura, fruta, comida feita em casa, eu estou me entupindo de fast food. Esse fator da alimentação influencia diretamente na nossa saúde mental, né, o quão bem eu vou estar fisicamente, mentalmente, para me manter equilibrado, né. E uma outra questão, você já comentou do sono e teve uma live específica sobre isso, né, as questões de dormir. Às vezes chega um ponto que a pessoa não consegue mais controlar, tá 1, 2 horas da manhã e ela tá ligada. Então, o que será que eu tô fazendo durante o meu dia que tá gerando, né, essa falta de sono, essa insônia? Outro dia eu passei por uma situação, a gente foi submeter um artigo, essa semana, né, e o meu sono é muito bom, eu durmo bem, 10, 11 horas eu deito, apago, graças a Deus não tem problema de insônia. E a gente foi submeter um artigo pelo grupo de pesquisa que eu fiz parte do doutorado, com o professor Narbal, e eu fiquei responsável por submeter e fiquei ligadaço no computador até 9h30 da noite, e era o deadline da revista, e eu para submeter e tal. O que aconteceu? O meu sono é super bom, mas naquele dia eu consegui dormir só 1h30 da manhã,
porque o meu cérebro estava ligado, né? Mas o que que eu fiz? Eu pensei assim, não, eu consegui me reconhecer e pensar, o meu padrão não é esse, eu durmo bem. Mas hoje, especificamente, o que que aconteceu? Eu fiquei na tela do computador, com a adrenalina lá no alto, que precisava submeter, aquela luz, né, azul, que estimula o nosso cérebro. O que que eu fiz? Levantei da cama e pensei assim, vou meditar, vou respirar, vou rezar, vou tentar me acalmar de alguma outra maneira, depois eu voltei e dormi, né, porque foi uma situação atípica. Agora, se isso acaba tendo algo diário que acontece na vida do pós-graduando, vai piorando, né, excepcionalmente a qualidade de vida. Então, essa questão do sono, a higiene do sono é muito importante. Então, o que que eu posso fazer? Agora eu já sei, né? Quando é o deadline da revista, não tem jeito, a gente vai ficar até tarde para poder fazer. Mas, de maneira geral, depois, o que que eu posso fazer com isso? No dia seguinte, eu posso me dar mais o direito, né, de diminuir um pouquinho a pressão da produtividade para conseguir acalmar a mente, acalmar o organismo e voltar a um certo equilíbrio. Porque eu acho que o perigo, né, Liz, é que há uma naturalização na pós de que o normal é estar ligado no 220, é estar sofrendo mentalmente, é estar o tempo todo nessa pilha. E não pode ser assim, né? O normal é a gente estar em equilíbrio. O atípico é a gente estar numa situação, né, de não conseguir dormir, de estar tendo crises de choro, insônia, todas essas situações, né? E só para finalizar aqui, para eu jogar para você de volta, uma prática que tem sido muito utilizada hoje em dia, tanto em empresas quanto na área acadêmica, tem algumas universidades também que já praticam, né? É incentivar o uso da meditação, né? Não aquela ideia de meditação, que tem que ligar o incenso, tem que ir para o meio do mato, não é isso. É meditação dentro de casa, né? Sentado na sua cama, na sala, qualquer lugar que você tenha um cantinho para acalmar a mente. E eu percebo que nesse momento de pandemia, que a gente está com todos esses fatores estressores, além dos normais após, a questão da meditação, ela ajuda muito. Eu tenho feito diariamente, assim, para acalmar, né? 15 minutos, 10 minutos, a gente fica outra, né? Depois que medita. O cérebro acalma, você consegue ter muito, muito mais paz para o desenvolvimento das atividades do dia a dia, né? E as atividades físicas de maneira em geral, que quem gosta consegue manter, quem não gosta já usa a desculpa de que não dá tempo, não tem como, né? Mas assim, pelo menos umas 2 vezes por semana, gente, para a saúde mental tem que ter, nem que seja subir escada, né? Sei lá, fazer polichinelo dentro de casa, sair para caminhar uma vez por dia com máscara, protegido, né? Em horários que não tenha muita gente na rua. Isso tem relação, milhares de estudos científicos, né, relacionam a prática da atividade física com o bem-estar mental. Então, acho que esses são os fatores que a gente pode usar, né, para tentar se proteger nesse momento, né. Então, gente, olha que interessante. A Samantha nos traz orientações bem práticas de como sobreviver nesse contexto, mantendo minimamente as condições de saúde mental. E elas passam pela alimentação, que vai abordar, vai interferir diretamente na qualidade do sono, né? O exercício físico, a meditação, a rede de apoio e se dar um tempo, né? Vejam que orientações importantes, que parece que a gente está ouvindo todo dia isso em algum lugar, mas no cotidiano é tão difícil colocar isso em prática. A gente vai atendendo as demandas da família, as demandas da pós, as demandas do trabalho, porque tem pós-graduando que além de tudo isso ainda trabalha junto, as demandas de alguém que está por perto, e esquece de cuidar da gente, né? Então, um importante alerta é você precisa se cuidar. E aí colocar como prioridade na sua agenda, que não é fácil diante de tantas demandas, mas como a Samantha falou, 2 vezes por semana, né? Avaliar que, ok, hoje eu virei à noite escrevendo, mas amanhã eu não posso fazer isso, alternar esses processos para ir tentando buscar o equilíbrio. Mas eu queria também trazer algumas outras
orientações e sugestões que a gente tem visto as pessoas, né? Da onde que a gente traz essas sugestões? Da conversa, como as pessoas estão lidando com isso. E a gente percebe que as pessoas que têm uma rotina, que estabelecem, eu vou acordar, não é aquela rotina rígida, eu tenho que acordar 7h30 em ponto, não. Entre 7 e 8, assim, mais ou menos uma organização do seu dia, né? Você já deu para entender que demandas vão ter. Como é que a gente pode organizar esse dia ou até a semana, de semana em semana, porque tudo muda muito rápido nesse contexto, mas de semana em semana, o que é importante que eu não quero deixar passar? Que eu quero que aconteça na minha vida nesta semana, né? E aí colocar isso mesmo, priorizar na rotina, sabendo que é um momento realmente atípico e que talvez mudanças vão ter que acontecer no meio desse planejamento. E aí entender, porque aí tem um discurso, né, Samantha, de que, oba, agora tá todo mundo em casa, é um tempo muito produtivo. Vamos aproveitar a pandemia para fazer tudo que a gente não conseguiu fazer antes. Isso é um equívoco. A gente entra com expectativas inadequadas e incoerentes com esse momento. Primeiro, há um trabalho emocional enorme em tudo que a gente está vivendo. Nós estamos num momento de luto de uma vida conhecida que foi perdida. E de encontrar uma nova maneira de existir de uma hora para outra. E isso coletivamente. Então, além dos desorganizadores individuais, há algo acontecendo coletivamente que desorganizou nosso modo de vida, de sociedade. E coloca os nossos valores em questionamento. O que vale mesmo, né? Então, tenha paciência com você mesmo. Né? Tenha esses tempos para você e tenha paciência, às vezes não vai dar, às vezes vai ser um dia muito difícil de passar, né? E isso faz parte do processo. Então, o que é possível fazer? Qual é o melhor deste momento? Não é o seu melhor, mas é o seu melhor para este momento. E aí é importante a gente ter compaixão da gente mesmo, se cuidar nesse sentido e contar para os outros. Para a família começar, gente, hoje eu não tô bem, eu tô incomodada com tal coisa, né? Às vezes, aqui em casa, meu marido tem ajudado muito com as crianças, né? Para que eu também possa trabalhar. Então, eu trabalho mais de dia, ele trabalha mais à noite, a gente vai fazendo um revezamento todo aqui. E tem dias que eles, gente, hoje as crianças, papai o dia inteiro, eu não consegui fazer nada, eu preciso trabalhar agora, né? Então, ele fala, eu preciso desse tempo, isso vai me fazer melhor. Então, é importante falar para as pessoas que estão com você qual é a sua real condição. Você tem um artigo para entregar hoje, chama as pessoas da sua casa e fala, eu preciso do tempo de hoje. Mas amanhã a gente pode ter um tempo junto. Então, o que é importante nas relações familiares? Se você está morando com pessoas, principalmente com crianças, ou até relações afetivas, amorosas, marque os tempos de estar junto. Nós vamos ter um tempo junto para fazer um jogo, para assistir um filme, ou o que quer que seja, ou para caminhar na quadra juntos, na quinta-noite, no sábado de manhã. Marquem, porque aí todos ficam seguros que terão esse espaço em conjunto. Isso é muito importante. Quais relações você não quer que se perca nesse tempo? Dê tempo a elas, nem que seja virtual. Quais são as pessoas realmente importantes? Esteja com elas, mesmo que virtualmente. Porque, gente, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. E aí é fundamental que a gente estabeleça rotinas e prioridades, né, daquilo que realmente importa, não ficar para trás. Porque talvez se isso durar 6 meses, quando você olha, você já perdeu relações importantes, ou já perdeu saúde, ou já perdeu aquilo que de fato importa. E deixe o seu orientador saber a sua real condição. Você está em casa com um monte de gente, dividindo o computador, tem que cuidar de alguém doente, ou você ficou doente, o seu orientador precisa saber disso. Ah, mas ele vai brigar. Ele vai brigar de qualquer jeito se ele vai brigar. Então, que ele saiba disso. Né? Porque é uma chance de você, com você mesmo, conseguir lidar melhor com essas realidades. E acho que, assim, o ponto principal é a questão do respeito, né? O respeito pelo espaço do outro nesse momento, igual você estava falando, de ter organização
do que vai fazer com quem, em qual horário, e de a gente conseguir enxergar o outro que está dentro de casa, que tem dia que ele não está tão bem. Às vezes você acorda feliz num dia, o teu marido não acordou, o teu filho ou alguma outra pessoa que mora com você, né? E quando a pessoa quiser ficar reservada, que ela tenha um espaço para ficar reservada, né? Às vezes o outro que mora junto não consegue entender só pelo seu rosto, né? De repente você precisa falar, olha, hoje eu preciso ficar mais quieto, eu não estou bem, me deixa, eu vou melhorar, mas deixa eu, né? Porque a gente está com uma mistura de sentimentos e de altos e baixos nesse período, que talvez até algumas pessoas já tivessem antes, mas elas conseguiam não conviver tão intensamente e lidar com essas situações para quando tivesse que conviver com a família de novo, né, conseguisse ter um melhor equilíbrio. E dos estudantes de pós, eu acho que um fator bem interessante e que é um ponto de sofrimento normal do estudante da pós-graduação é a falta de reconhecimento que está fazendo o mestrado e doutorado tem perante a sociedade e perante os familiares, né? O reconhecimento no sentido de que o meu filho não está trabalhando, de que ele só estuda, né? Aquela ideia antiga e de quem não está envolvido no contexto da pós-graduação, de não entender o estudante de mestrado e doutorado como um trabalhador, porque ele é um trabalhador assim como qualquer outro, né? Então, esse momento, talvez, como a gente está, o estudante está dentro de casa com os familiares, por outro lado, talvez seja até bom para o pai, para a mãe, né, para o irmão, para o marido, para a esposa, ver o quanto que você trabalha, né, o quanto que você está envolvido em atividades, né, o tempo todo. Você não está estudando no sentido de desmerecer o estudo. É um estudo pesado, né, caracterizado por um trabalho duro, né, que tem reunião como qualquer outro trabalho, que tem planejamento como qualquer outro trabalho, né, que é um trabalho árduo. Então, eu estou fazendo essa ponte porque uma das queixas, né, que eu sempre vejo nos grupos e que é fonte de sofrimento para os alunos é justamente isso, né? As pessoas não me reconhecem enquanto alguém que está participando do mercado produtivo, que está contribuindo de alguma maneira para a sociedade, inclusive os meus familiares, né? É como se eu ainda estivesse estudando porque eu estou fazendo mestrado e doutorado, como se eu ainda não tivesse me inserido no mercado de trabalho porque eu estou ainda no período de estudo. Então, esse fator gera muito sofrimento mental em qualquer época, não só na pandemia. Então, agora talvez seja uma oportunidade para aqueles que convivem de maneira próxima com a gente verem o tanto que a gente trabalha, né, enquanto está fazendo mestrado e doutorado, né? E não sei, de repente, se a gente poderia, Liz, falar um pouquinho sobre outros fatores de vulnerabilidade e de risco dos estudantes de pós nesse momento? Sim, o que você acha? Que, ótimo, pode né, falar. E eu acho que é interessante falar também daqueles que estão morando sozinhos, se você quiser envolver na tua resposta. Tá, então assim, ó, tem vários tipos de grupos, né, de fatores de risco e de vulnerabilidade para a saúde mental dos estudantes de pós, né? Entre eles está esse que eu acabei de comentar, que é a questão do mestrado e doutorado não serem reconhecidos, entre aspas, como um trabalho, né? Então, o aluno muitas vezes se sente desmerecido por isso, né? Um outro fator é a questão do isolamento social, que nesse momento, especialmente os alunos que moram sozinhos, né, como a Lisa acabou de comentar, potencializa o risco, né, desse isolamento e potencializa o aluno se voltar para o uso, né, de substâncias lícitas e ilícitas como forma de apaziguar esse sofrimento nesse momento. E isso é um risco muito grande, né? Quando eu falo substância lícita e ilícita, eu estou falando desde o uso excessivo do café, né, que a gente sabe que usa e que vai gerar insônia também, o uso excessivo do chocolate ou de qualquer outro tipo de doce, até o uso, né, de medicamento. Quantos estudantes relatam, né, em grupos, desses grupos que eu coordeno e pessoas que eu já conversei também, que nunca utilizaram um medicamento psicotrópico na vida, e que passaram a utilizar depois que entraram na pós-graduação, né? Quando é receitado por um psiquiatra, por um médico, ainda é menos mal, né? Mas a gente sabe que os estudantes conseguem de outras formas esses medicamentos e utilizam
sem controle. Então, isso é mais grave ainda. Por que que eu estou reforçando? Porque esse momento de pandemia, a gente já tem os altos e baixos, e ainda com isolamento, e ainda as pressões da pós, pode gerar algum tipo de pensamento, né, grave, né? Então, pode pensar, a gente tem situações, pesquisas já que indicam de suicídio de alunos de pós-graduação, né? Então, a gente tem que ter uma rede social de apoio, a gente precisa procurar as pessoas e pedir ajuda antes que alguma coisa muito grave aconteça. Né? E, quando a Alice comentou no início da live que tem, né, do FPR convida vários locais de procura de ajuda, né? Tem que procurar ajuda, antes, né, da situação chegar no nível que a gente não consiga controlar. Então, a questão do isolamento nesse momento se torna mais preocupante ainda por causa dessas questões, né? Então, tem que ter bastante cuidado, né? Não se isolem, procurem ajuda, né? Pelo menos uma pessoa na vida deve ter que você confia, que você pode, né, fazer essa ponte nesse momento tão grave, né? Então, são fatores que a gente tem que prestar bastante atenção. Eu queria só destacar, Samantha, desculpa te interromper, só destacar que o momento de pedir ajuda não é quando está tudo muito mal já. É o tempo todo estar em rede de suporte. Então, essas rodas de conversa, como a gente vai ter hoje, como vai ter sexta-feira, o SOS Pós, ou até um acolhimento individual da Casa 4, ou de tantas outras iniciativas que estão disponíveis hoje, elas vêm como um lugar de prevenção. Para a gente não... O lugar de recorrer a um espaço desse, ele é bem antes da situação estar já nos tomando, né? Porque faz parte, gente, a gente viver tudo isso, né? E aí é importante a gente pensar preventivamente como é que eu posso fazer para não chegar numa situação mais grave, que eu mesmo percebo que não consigo mais, né? E aí, tanto o apoio social daqueles que estão próximos, se você não está bem, é importante pelo menos uma pessoa saber que você confia, que você não está muito bem, né? E também buscar essas redes de ajuda. No FPR Convida, no projeto Você Importa, a gente, se vocês quiserem falar e ter uma conversa, uma escuta individual com alguém da nossa equipe, a gente está à disposição também, pode apresentar a vocês várias outras possibilidades de fortalecimento emocional, como esse lugar preventivo mesmo, né? Porque você importa, é isso, a vida importa, e é isso que a gente quer cuidar, né? A sua família importa, a sua pesquisa importa, você importa. Então, não é o seu adoecimento, é você que importa, né? E também tudo aquilo que você estiver vivendo, né? Pode falar, Samantha. Eu acho que tem, assim, essa procura tem que ser anterior mesmo, né, ao momento. É que as pessoas, às vezes, vão se fechando, vão ficando cada vez mais solitárias, e aí chega um ponto, né, que não se dão o direito de procurar ajuda, né, então é bem complicado. Outros dois fatores, assim, que são bem importantes da vulnerabilidade dos estudantes de pós, está relacionado entre a competitividade que a gente vê no ambiente acadêmico, né? A competitividade, inclusive, entre os pares, entre os colegas, dentro do mesmo programa, a competitividade entre os professores, né? A guerra de egos que a gente sabe que existe na academia. Então, assim, o que o aluno pode fazer no meio disso tudo? Nossa, eu já ouvi relatos, assim, inacreditáveis, né? Nos grupos a respeito de boicote mesmo, de um aluno contra o outro, de situações para que a pesquisa do outro não saia antes da minha, coisas assim que a gente não consegue nem acreditar, né? Mas, assim, o que é importante? Felizmente, durante o meu doutorado, o grupo de pesquisa que eu fazia parte, a gente criou, né, entre os participantes, não só o orientador, mas as pessoas mesmo que convivem, a gente sempre teve muita parceria. E eu sempre falo isso, que a troca que a gente faz com os colegas durante o período de mestrado e doutorado, ela precisa acontecer de maneira colaborativa, né? Às vezes eu escuto assim, mas Samantha, e aí eu faço vários artigos com os colegas e tal, quando a gente for tentar o concurso, ele vai ter um monte de publicação assim como eu. Não, eu prefiro publicar sozinho. Mas a que custo que isso vai acontecer?
né? As relações se deterioram, a pessoa passa, às vezes, 4 anos da vida dela num ambiente aversivo, onde ela sofre, ela não faz vínculo com os colegas, porque ela está pensando que daqui a 4 anos ela vai fazer um concurso e o colega vai ter mais artigo ou menos artigo do que ela, se ela se unir ou se ela não se unir. Então, assim, eu acho que as pessoas, às vezes, elas entram num nível de egoísmo e de competitividade que elas não conseguem enxergar o todo, entendeu? Será que é tão importante, assim, pensar no número de artigos e ao invés das relações que se constroem, né, nesse ambiente? Então, acho que esse é um ponto também que precisa ser bem considerado, né, pelos alunos. E a questão, que eu acho que é o que não só os alunos estão envolvidos, mas todos os professores que estão na pós também, que é a questão que você falou no início da live, que é a pressão por produtividade, né? O aluno, eu costumo dizer, eu uso isso muito no grupo, que é aquela imagem onde tem um monte de passarinho, né? Um lá na ponta e vai descendo como se fosse uma pirâmide, né? Literalmente, né? Evacuando na cabeça do outro, né? Então, o passarinho lá de cima né, são as regras de produtividade e avaliação dos programas. Depois vem os professores, que ficam pressionados para publicar também, para poder manter o programa. O aluno de doutorado, o aluno de mestrado, o IC, e assim vai vindo. Então, é um na cabeça do outro. E o aluno, ele fica muito vulnerável nesse processo, porque ele tem que cumprir o prazo da tese dele e da dissertação, que ele tem que fazer em 2 ou em 4 anos, e além disso, ele fica tendo que publicar milhares de artigos de outras coisas, né, relacionados à sua área de pesquisa, mas não necessariamente da sua tese, da sua dissertação, para cumprir essas regras e contribuir para o orientador e para o programa como um todo. Então, isso eu percebo que gera um nível de pressão, né, psicológica muito grande no estudante, né? Isso é uma constatação. Infelizmente, eu não sei dizer de que forma, né, que a gente pode mudar esse processo, porque na questão das regras lá de cima é que tem que ser modificadas para que pare de haver, né, tanto encadeamento de sofrimento de um em relação ao outro, né? Então, o que geralmente eu penso é que nós, enquanto professores, enquanto orientadores, é que temos que ter a consciência do que cada aluno é capaz de entregar naquele período e o que vai estar acima, né, da capacidade dele, não capacidade intelectual, capacidade de dar conta pelo excesso de demanda, né? Então, eu percebo que a relação com o orientador, junto a essa questão da produtividade, faz toda a diferença nessa saúde mental do pós-graduando, né? O quanto eu confio no meu orientador e quanto eu entendo que a demanda que vem para mim é justa, ou do contrário também. Será que eu estou me sentindo totalmente explorado nessa relação e isso faz com que eu me sinta pior e acometa, né, um sofrimento mental? Então, acho que esses são fatores, assim, que têm relação direta, né, com a questão da vulnerabilidade e do sofrimento mental, né, dos pós-graduandos. A gente tem inúmeras pesquisas, né, eu não vou me lembrar de cabeça agora para citar, mas estudos internacionais, tem algumas faculdades no Brasil também que já fizeram, sobre o sofrimento mental na pós-graduação, né, e atualmente, eu, a Dione da APG, o Zig, a Ana, a gente está com uma pesquisa para todos os estudantes de mestrado e doutorado da UFPR, está agora funcionando, né? A gente está fazendo um levantamento dos aspectos relacionados à saúde mental dos estudantes de pós da UFPR, né? Essa pesquisa vai ser bem importante, tanto para a publicação científica, quanto para a gente ter um panorama e oferecer, né, para a PRPPG e para os outros órgãos da universidade, para criar estratégias, né, políticas e práticas de melhoria da saúde mental dos nossos estudantes, né, de pós. Porque a gente percebe que o sofrimento é muito alto, né, muito alto. Alguma coisa tem que ser modificada nisso tudo. Se a gente não consegue mudar lá na CAPES, as métricas, o que a gente pode fazer internamente para tentar auxiliar, né? Parabéns pela iniciativa, até quero colocar à disposição o nosso canal do UFPR Convida para divulgar essa pesquisa, que eu acho que são
dados muito importantes, e vocês que são alunos de pós, participem, é a maneira de a gente dar voz, né? Da própria associação e dessa iniciativa da Samantha, de dar voz mesmo e poder ouvi-los e pensar em estratégias institucionais que possam atender melhor a realidade, né, dos pós-graduandos, né? E Samantha, eu acho que é muito... A Dione colocou aqui, ó, a Dione faz parte da pesquisa, que o link para a pesquisa está na bio do Insta da APG, da Associação de Pós-Graduandos. Quem quiser preencher. Ótimo, ótimo. E lembrando que todos estão convidados a continuar conosco neste bate-papo, trazendo também as suas percepções, suas ideias, suas experiências, né, numa roda de conversa, na qual a Dione Aguiar, a presidente da Associação de Pós-Graduandos, vai estar lá, pode falar mais da pesquisa, também das suas percepções. Então, sigam conosco, mais 8 minutinhos, a gente já vai encerrar este primeiro momento. Se você tiver perguntas, comentários, percepções e quiser registrar, fique à vontade nos nossos comentários. Se você está gostando e está aproveitando, tem alguns aqui elogiando essa iniciativa, compartilhe. Essa é a melhor maneira de você agradecer. Faça com que esse conteúdo e que essas iniciativas cheguem mais pessoas, para que a gente possa estender as mãos, ainda que distantes, né? Estarmos juntos afetivamente, estarmos juntos emocionalmente, nos ajudando mutuamente. Então, essa é a melhor maneira que você tem de nos agradecer e retribuir, de fato, fazer com que outras pessoas também cheguem a esse material. Todas as lives ficam gravadas no nosso canal do YouTube, podem ser compartilhadas, acessadas livremente, tá? E queria destacar, você queria falar, Samantha? Tem uma menina perguntando sobre o SOS pós-graduação, como faz para participar. Toda vez que eu abro o grupo, eu envio o e-mail para as coordenações de curso e as coordenações divulgam para todos os alunos. Aí eu faço a inscrição por um link, né? São 25 participantes por turma, porque não é uma terapia, mas é como se fosse, então não dá para ser muita gente. E aí as pessoas se inscrevem, dessa forma. Eu divulgo e aí faço as inscrições, tá? Agora, por enquanto, não está tendo, né? Porque a gente não pode se encontrar. Tá. Tem alguma previsão de ter online? Por enquanto, não. Não, a princípio, não. Tá. Eu acho bem delicado, porque, assim, eu não tenho controle de 25 pessoas online, quem está ouvindo, quem não está ouvindo. A questão do sigilo e do vínculo do grupo é bem importante. Eu não me sinto à vontade para fazer online, né, por enquanto. Entendi. Esse momento veio questionar todas as nossas formas conhecidas, né? E agora a gente está se reinventando aí, né? Algumas questões também passam aí pelas nossas iniciativas, né? Como fazer esse acolhimento que é tão importante presencial neste novo modelo, né? Mas eu queria destacar ainda nesse tempo que a gente tem uma pessoa relatando aqui a importância do SOS para ela no momento de pós, que legal. E destacar também as pessoas que estão sozinhas, morando sozinhas ou distante da sua família. Esse período pode se prolongar mais do que a gente imaginava inicialmente. Então, é importante você aumentar a sua rede de apoio, né? Busque mesmo esses grupos, busque profissionais e, se quiser, venha conversar conosco para a gente te ajudar a conhecer as iniciativas que existem para você não continuar sozinhos. É bem importante estabelecermos apoios neste momento, principalmente se você está longe da sua família, além de tentar manter essas relações, ainda que virtuais, que não substituem de maneira alguma, mas é uma ponte. O que vai te ligar com a vida antes do corona, com essa vida depois? Qual é o fio? O que mantém? Né? O que é realmente importante para você? A tua dimensão de fé, espiritualidade, transcendência é importante, então mantenha isso. A sua relação familiar é importante, mantenha isso da maneira que puder. Talvez você esteja longe, mas mantenha isso. Ou, algum exercício físico, um instrumento musical, a sua pesquisa, o seu estudo, o que é importante? Porque a vida precisa continuar. A gente não sabe como ela vai continuar. Mas quais são esses elos que te ligam com
com a tua história, com a tua trajetória? Quais é que você vai fazer um esforço de manter nesse momento? Isso mantém a sua identidade, isso é uma proteção de saúde mental. Então, é essencial, estando sozinho ou não, porque tem gente vivendo com um monte de gente em casa e vivendo na solidão, né? Tem pessoas que estão morando sozinhas e não estão em solidão. Então, a solidão não é só estar sozinho num lugar, mas é essa rede de acolhimento, de apoio mútuo, de ajuda. E aí, esse cuidado é essencial, né? Cuide de você, você importa, é a sua vida importa. E isso é o principal. O resto vai decorrer deste cuidado com você. A sua pesquisa vai desenvolver à medida que você também consegue se cuidar. Então, a gente não vive para pesquisa, né? Ela é uma parte importante, mas é só uma parte da nossa vida. E talvez tenha momentos que você tenha que suspender ou diminuir o ritmo, mas é importante as pessoas que estão com essa expectativa em relação ao seu trabalho saibam disso. Isso também pode te trazer uma outra condição de paz, né? De paz interior no sentido, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. Porque nós vivemos numa sociedade na qual muitos autores têm destacado como a sociedade do homo deus, que a gente coloca sobre os nossos ombros expectativas e pesos mais do que a gente pode lidar, e coloca sobre o outro igualmente pesos e expectativas de retorno como se ele não fosse ser humano. Então, quero terminar este primeiro momento lembrando que somos só seres humanos, que também trabalhamos, que também pesquisamos, mas só seres humanos, que não vamos dar conta de tudo o tempo todo. E que neste contexto a gente precisa realinhar e olhar para o que de fato é importante. Priorizar o que de fato é importante. E ir seguindo, né, com aquilo que nos vincula com o que de fato somos. E aí é nesse propósito e nessa ideia que eu quero agradecer a Samantha, passando aí, ainda temos 2 minutos para você deixar uma mensagem encerrando esse primeiro tempo, lembrando a todos que podem participar conosco da sequência de um outro modelo, né, de uma roda de conversa, de uma palavra compartilhada, e eu desejo a todos que passem muito bem nesse período e contem conosco. Samantha, pode... Tá. Não, Lisa, eu te agradeço, então, mais uma vez pelo convite, né? Agradeço as meninas da sua estrutura também pela ajuda para a gente conseguir estar ao vivo, a todos os que participaram da live, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma para acalmar um pouco o coração de vocês, né, nesse período e dizer que vocês não estão sozinhos, né? Que todo mundo está passando por isso, cada um da sua forma, e que a gente tem que buscar ser um pouco egoísta nesse momento, no sentido de pensar na gente, né? De entender o contexto que está à nossa volta em casa, com os familiares, mas assim, pensar em como que eu posso me autocuidar para conseguir passar por esse período de uma maneira calma, tranquila, porque isso também vai impactar nas outras relações que a gente tem, né? Se a gente estiver bem, a gente consegue conviver melhor com os outros, seja em casa, seja com as situações da pós-graduação. Então, se dá o direito de se cuidar, né? Nesse período todo. Acho que esse é o mais importante para mim. É dessa forma que eu tenho tentado fazer, né? Tem dias que são mais puxados, tem dias que eu me dou o direito, né, em alguns horários de conseguir me reconectar um pouco, fazer minha meditação ou sair para caminhar. Então, acho que é se dar o direito de criar ferramentas de equilibrar da melhor forma possível as nossas demandas de trabalho que continuam acontecendo, como o nosso bem-estar físico e mental, né? Acho que isso que é a minha mensagem, assim. Tá bom? Obrigada, Samantha, é uma honra para mim compartilhar esse espaço com você, mais essa oportunidade, e quero dizer a todos que nos acompanham que essa vida é muito breve, que nós temos pouco controle sobre o que de fato nos acontece, que nós somos só seres humanos, que precisamos aprender a nos perdoar o outro, a esperar da gente o que de fato a gente consegue responder e a ter gratidão e celebrar com aquilo que a gente já conseguiu. Olhe para as pessoas que estão na sua volta. Veja quem é aquele que, de fato, é identidade para você. Quem é aquele que te dá sentido.
e o trabalho, após a pesquisa, é só uma desculpa que a vida inventou para a gente encontrar outras pessoas, para a gente encontrar um sentido. Então, que a gente ache, né, esse sentido nesse encontro com o outro, mesmo que a situação esteja muito difícil. Nós todos estamos numa tempestade, mas cada um no seu barco. Então, vamos respeitar um ao outro, respeitar a si mesmo e se cuidar, também cuidando do outro, né? Essa é a melhor maneira de a gente enfrentar isso. Não sabemos os próximos passos, mas vamos estar juntos. Se você quiser, você pode contar conosco. No projeto Você Importa, na UFPR Convida. A UFPR se importa com você, porque aqui tem pessoas que se importam com você, com a sua pesquisa, com a sua família, com a sua vida. Então, fique conosco. Te espero na próxima tela, na nossa roda de conversa. Um abraço a todos, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.